Não foi o embargo americano que deixou Cuba mais pobre, e eu vou mostrar por quê. Em 1960, os Estados Unidos proibiram os americanos de fazerem negócios com Cuba porque Fidel Castro nacionalizou todas as empresas estrangeiras na ilha. Anos depois, o governo americano ampliou o embargo para que outros países não fizessem negócios com Cuba. Mas na prática, o embargo nunca funcionou. Primeiro porque os países do bloco comunista sempre fizeram comércio com Cuba. E depois da queda da União Soviética, vários parceiros americanos fizeram o mesmo. Na plataforma do Observatory of Economic Complexity, que reúne dados do comércio internacional desde 95, você mesmo pode verificar que o bloqueio não tem efeito prático sobre Cuba. Em 2022, por exemplo, Cuba importou 365 milhões de dólares do Canadá, mais de 1 bilhão de dólares da Espanha, mais de 1 bilhão e 600 milhões de dólares da China e fez comércio com vários outros países. Até dos Estados Unidos, Cuba importou 296 milhões de dólares em 2022. As importações são principalmente de alimentos, que aliás nunca foram incluídos nas proibições do embargo desde 1960, assim como medicamentos. Mas Cuba também importa carros de luxo dos Estados Unidos. Em 2022, mais de 21 milhões de dólares em carros de todo o mundo foram importados para Cuba. E não são ambulâncias ou ônibus para a população. A maior parte são carros de luxo para os políticos e para turistas que alugam veículos em agências do governo. O site da empresa americana All Transport Depot, que faz transporte de carga em navios, anuncia na internet: para importar carros dos Estados Unidos para o Porto Mariel, em Cuba, a All Transport Depot oferece uma solução simplificada. Cuidamos de todos os aspectos do processo de envio, garantindo a importação sem complicações. Ou seja, quem fala que Cuba não pode fazer negócios com outros países nunca estudou nada sobre o assunto. Cuba também exporta para vários países capitalistas do mundo. O site worldstopexports.com informa que Cuba exportou 1 bilhão 630 milhões em produtos para todo o mundo em 2023. Entre 93 e 2002, Cuba assinou 60 tratados bilaterais de comércio, o que fez de Cuba o país latino-americano com maior número de tratados bilaterais. Se Cuba tivesse uma indústria mais forte, poderia exportar ainda mais. Mas exporta os mesmos produtos que exportava nos anos 50: charutos, bebidas destiladas, açúcar e níquel. E não faltaram subsídios da União Soviética para construir novas indústrias. Nos anos 70 e 80, Cuba recebeu uma ajuda de 4 a 5 bilhões anualmente dos soviéticos. Vale lembrar que o Plano Marshall, que recuperou mais de 10 países europeus depois da Segunda Guerra, foi de 15 bilhões de dólares. Ou seja, a cada 3 ou 4 anos, Cuba recebia um Plano Marshall sozinha e mesmo assim não se desenvolveu. O economista espanhol Daniel Lacalle explica que o bloqueio é uma mentira que serve de desculpa para absolver os erros da ditadura. O comércio cubano com o mundo só é surpresa para a esquerda, que vive na ilha da fantasia. O site do governo canadense, por exemplo, fala abertamente de seus negócios com Cuba. Cuba é um importante mercado de exportação para o Canadá. O país continua importando a maioria de suas necessidades. Mais de 80% dos bens em Cuba são importados. Mas o governo canadense alerta: Cuba é um mercado não recomendado para exportadores de primeira viagem. Os prazos de pagamento são longos, existe muita burocracia e garantir seu pagamento é um desafio significativo. Se o embargo não tem efeito real sobre as importações e exportações de Cuba, a falta de comida, de medicamentos e a pobreza do país é mais um exemplo de que a economia socialista é a receita para o fracasso.